Olá, meus amigos, minhas amigas, capivaras. Olá, Alberto. Olá, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem. Eu tô tão feliz de fazer esse programa hoje. Sabe por quê? Eu pensei muito na escolher essa pessoa, uma pessoa escolhida a dedo. Hoje, para as dorameiras de plantão, para todos aqueles que têm curiosidade de saber um pouco mais da cultura coreana, nós estamos com o professor Sanhuli. Catarina. Professor Sanhuli, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer tê-lo aqui hoje. Nós vamos explorá-lo muito na medida do possível. Imagina, muito obrigado pelo convite. Satisfação enorme estar aqui. Legal. A primeira pergunta, vamos começar? Sanhuli, mas antes eu quero apresentar a nossa mais querida, apresentadora e participante, a Catarina. Oi, gente. Nossa querida aprendiz de coreano. Eu tô surpreso, Catarina. Olha, cara, aprender coreano deve ser muito legal. Mas eu acho que em Cuiabá é a primeira escola que está ensinando coreano, né? Nenhuma outra escola. Talvez sim. Aí a gente vai entrar aí, porque eu já vou fazer a pergunta e depois a gente fala. Tá. Se isso é decorrente do dorama, né? Ou da essa cultura. Mas, professor, tem uma fala que eu vou presumir, eu já sei a resposta, mas se é povo de quem, de onde você veio, como você se relacionou com essa cultura, se você é coreano, porque você fala português muito bem. Eu quero que você diga como você veio para o Brasil, a sua relação com a Coreia, e para você chegar a ser professor. São muitas perguntas. Exato. Então, minha mãe pelo menos falou que eu nasci na Coreia, na capital Seul, e nós viemos para o Brasil, eu, minha mãe, meu irmão mais velho e meu pai, nós 4. E viemos em 1993. E estamos aqui desde então. Qual que era a outra pergunta? Não, mas aí vocês, 93, Sim. Vocês chegaram direto em Cuiabá ou moraram? Ah, não, sim, a gente foi para São Paulo. Sim. Então, pode contar tudo? Então? Sim, Por tudo. favor, chama Levantando a Capivara, para levantar tudo. Tá, então, primeiro, o pessoal pergunta também, né? Qual o motivo vocês vieram? Por que estavam lá na Coreia? Meu pai, ele foi jogador de futebol. Que legal. E foi... Você não sabia? Não comentou. Não. E ele se formou em educação física e virou treinador de futebol. E lá a diferença é que o treinador não tem time igual aqui, né? Tipo Corinthians, principalmente. Claro, com isso. certeza. E lá os times são de faculdades, né? Aí ele treinava uma faculdade. Mas ele estava muito pressionado. E esse é um ponto também que a gente pode falar, né? Da pressão social que tem na Coreia. E aí parece que ele veio algumas vezes aqui no Brasil e viu que era mais tranquilo, gostou do Brasil. E aí acabamos indo pro Brasil. E ele viu que estava surgindo também um mercado de trazer coreanos pro Brasil, os jogadores e tal, para aprender a jogar aqui e depois eles retornarem. E também levar jogadores brasileiros para lá, para jogarem lá. Legal. Então ele fez quando a gente veio, ele quis trabalhar com isso. E aí começou trabalhando com isso, em 93. E fomos morar em São Paulo. Aí mudamos de alguns bairros lá, dentro de São Paulo. E moramos 22 anos quase em São Paulo. Claro, meus pais se separaram e eu acabei entrando num seminário para ser padre. Fiz um processo vocacional e fui pro seminário no Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, chamado Campos Goytacazes. E aí morei quase 6 anos lá. Quer dizer, antes eu fui pra Coreia, né? Em 2008, eu fui pra Coreia, passei 8 meses lá. E tinha ido pra morar. Você tem parente lá? Sim, lá. Meus avós faleceram, mas as minhas avós estão vivas. As 2 avós, tios, tias, primos, primas. Tá, então deixa eu só perguntar. E você voltou pra Coreia, eu entendi que você falou que você voltou pra morar, pra ficar? Sim. Eu quando eu tinha mais ou menos 18, quando eu ia completar 18 anos, Sim. Eu falei assim, eu vou pra Coreia e tal, em 2008, então, né? E vou fazer minha vida lá tal, pensando que ia ser fácil, né? Mas aí eu tive esse choque, um choque imenso, assim, cultural. E aí eu fiquei passando lá 8 meses
E é que, na verdade, voltando um pouco, eu comecei a jogar futebol. Uhum. Uns 14, assim, desde pequeno. Mas uns 14 anos já estava inserido em alguns times. Por exemplo, eu passei alguns meses, não fui federado, mas em São Paulo, no interior de São Paulo, eu passei alguns meses, né? Não sei nem se eu posso falar, que eu joguei lá, mas passei alguns meses no União São João de Araras, no Lençoense, em Lençóis Paulista, Itajubá, em Minas Gerais, e acho que só esses E aí, três. quando você voltou pra Coreia, foi pra jogar bola. Isso, aí eu fui pra jogar bola, exatamente. Aí eu pensei, lá acho que eu vou me dar bem. Aprendi com os brasileiros, vou lá Isso. ser melhor. Isso. Mas aí teve o primeiro choque foi esse. A forma de treinamento de futebol lá é muito diferente. E eles treinam muito a corrida mesmo, né? O porte físico, condicionamento físico. A resistência. Aí aqui não é tanto, né? Aqui é mais com treino com bola, habilidade com bola e tal. E aí esse foi o primeiro choque. Aí eu fui. Aí teve o processo de talvez entrar numa faculdade para jogar lá, não tem time, né? Então teria que entrar numa faculdade. Aí meu pai foi escolhendo, aí eu fui vendo que era muito diferente, né? E acabei me desanimando. Não rende também financeiramente como aqui, né? Ou rende? O futebol? Lá. Então, uma coisa que também mexeu muito comigo é que lá, pelo menos aqui eu não vi tanto. Dizem que tem muito aqui também, né? Mas lá o futebol, ele é muito... como posso dizer? Quem joga é quem paga. Não são os melhores. Então tem aquele processo, não sei como é que pode falar de patrocinado. Não, mas assim, ilegal. Ilegalmente eles pagam, tipo, pagam pro treinador, passa um envelope. Isso, passa um envelopezinho. Aí do nada o filho do homem lá que pagou tá sendo titular e você tá de reserva. Eu não sei exatamente o nome disso. Mas aí esse teve o primeiro choque, né? Claro, aqui no Brasil tem, mas lá parece que é mais. E aí eu já fiquei meio assim, já comecei a ficar meio desgostoso e tal. E aí teve a questão também de igreja, que eu comecei a ver que não daria tanto para conciliar, né? Para ser jogador de futebol e continuar com, por exemplo, ir à missa aos domingos. Mas deixa eu te perguntar, então, vamos entrar um pouquinho nessa parte. Você veio para cá com 3 anos. Sim. Você já nasceu numa família católica ou veio uma conversa? Porque a Coreia, hoje tem muitos católicos, né? Mas sempre foi? Ou como é que é o processo na Coreia do cristianismo? Sim, lá, pela última pesquisa que eu vi, tá entre 10 a 11% de católicos. Então não é tanto, né? E os protestantes estão entre 20 e poucos por cento. E os budistas estão entre 33 e 34. Então a religião... A grande predominante é budista. Então, aí o que eles falam? Eles falam que juntando cristãos no geral, passa os budistas. Sim. Inclusive os protestantes estão crescendo muito lá. Aí eles conseguem a margem maior do que os budistas. Então, aí minha mãe, ela se converteu com uns 14, 15 anos. Ela ia numa igreja protestante lá mais próxima, que tinha da casa dela. E aí a minha tia, a irmã mais velha dela, passou numa escola católica. E era obrigatório ir à missa aos domingos. E aí minha mãe acabou indo. E ela queria, inclusive, entrar nessa congregação religiosa. Ela queria ser freira. E aí, então ela sempre foi muito católica. Aí ela passou isso pra gente. Aí eu, desde que nasci, sempre fui católico. E isso aonde? Sua mãe era de Seul também? Na Coreia. Ela disse que é Seul. Mas é porque lá... tipo assim, como aqui, né? Você é de onde? Eu sou de Cuiabá, mas na verdade o pessoal é de Várzea Grande. Tem essas questões lá também. Meu pai é de Andong. É tipo uma cidade do lado, assim, Seul, né? O da minha mãe, eu acho que é um pouco mais afastado. Mas eles todos falam que é de Seul ali, né? De Seul. Entendi. Então, você foi criado como católico, então, né? Sim, sim. Como católico. Sim. Aí, você disse que veio para o Brasil. Eu quero fazer uma linha cronológica para a gente não se perder. Tá. Aí você voltou, foi em 2008, com os 18 anos, para ficar. Sim. Eu quero voltar nesse ponto do choque cultural, que eu acho que é o grande motivo da nossa conversa. Mas aí você voltou, com 8, 9 meses, você resolveu voltar para o Brasil. Você voltou para São Paulo. Sim. E aí,
para Cuiabá. Ah, sim. Eu queria saber o que Que penalidade foi essa que você fez? tá pagando. Tava fugindo de quem? Então, o pessoal pergunta, o que você veio Pra esse fazer? calor daqui, meu Deus do céu. Então, aí eu de São Paulo, eu fui pro seminário Ah, e pra vir pra Cuiabá eu passei por alguns lugares. Então, de São Paulo fui para o Rio, do interior do Rio, de Campos dos Goytacazes, eu conheci um padre de Goiânia. Chegou perto. Não, vai chegando lá, calma. É um dorama isso aqui, né? Aí, esse padre quando eu saí do seminário, esse padre me chamou pra Goiânia. Aí eu fui pra Goiânia, aí para ele, que ele falou que tava montando uma escola, tal. Eu já era formado em educação física, eu tô pulando. Então, antes de entrar no seminário, eu tinha feito educação física já. Já fui formado em educação física. Depois que eu voltei da Coreia e vi que o futebol não era, sei lá, o que eu queria seguir, eu já vim e fiz educação física. E aí, terminando a educação física, eu já tava meio assim, acho que, sei lá, se é a minha vocação, que eu me dedicava muito à igreja já. E aí o pessoal perguntava, por que você não vira padre? Aí eu fiz o processo vocacional e fui pro seminário. E lá no seminário eu formei em filosofia e metade da teologia. Depois que eu saí, eu terminei a teologia. Mas eu conheci esse padre de Goiânia. E ele me chamou, falou, tem uma escola aqui, você pode trabalhar com música, que eu também já pulei também. Eu já trabalhava com música lá. Nossa. E eu já tocava nas missas, nas igrejas e tal. Teclado, órgão e violão um pouco também. E aí ele falou, não, vem pra escola, você dá aula de educação física, você já canta aqui nas missas e tal. E aí eu fui, já que eu tinha saído do seminário. E aí eu fui de Goiânia, ele trouxe umas irmãs redentoristas. Ele queria trazer as redentoristas lá do mesmo lugar de onde eu estava, de Campos dos Goytacazes. Na verdade, elas são de uma cidade vizinha, São Fidélis. Ele trouxe elas, queria trazer elas para Goiânia, mas não conseguiu. Ele trouxe para Formosa, uma cidade mais perto de Brasília. E aí eu vi que a escola dele não estava assim, não ia ficar pronta tão cedo. E aí eu acabei indo ajudando elas, as irmãs tal, que elas são enclausuradas mesmo, igual as carmelitas aqui, né? Elas não podem sair de jeito nenhum. Aí eu pensei em ajudar elas. Fui as ajudando. redentoristas é de Santa Gema Galgani? Não. Santa Gema. Não, né? Não. Bom, tudo bem. Delas é redentoristas. Tá. E aí De clausura. de clausura. E aí elas estão até hoje, lá em Formosa. Aí eu fui ajudando elas e acabei ficando em Formosa, trabalhando lá. E fiquei 4 meses em Goiânia. Depois já tava uns 4 anos, 2020, 4 para 5 anos em Formosa. E uma dessas irmãs redentoristas, ela conhece o Padre Tony. Aí pronto, chegamos. Você sabe. Aí depois, agora, só no próximo capítulo. Sabe que o Padre Tony foi o nosso primeiro entrevistado. Eu vi a entrevista aqui no dele. Levantando a Capivara. Excelente Sim. também a entrevista dele. Sim. Tá, aí você conectou com o Padre Tony e aí... já Aí ele falou que tava montando a escola, Mas aí que é o Eucarístico. Mas aí o Padre Tony, ele, tipo, te convidou pra dar aula aqui no Sim. Eucarístico? Ou não? Sim. Ah. Primeiro, essa irmã, na verdade, que é redentorista, ela foi convertida, assim, o Padre Tony ajudou na conversão dela. E aí ela é daquela região de Presidente Prudente. Uhum. Então ela, tem o Padre Pedro Faustino, Ele é de que lá também, né? o Padre Tony, então, e o Padre Cauê. Os 4 são de lá, não sei se tem mais alguém. Então, é essa turminha. Aí eu conheci. Lembro. Aí eu acabei conhecendo o Padre Pedro também. O Padre Pedro, a gente foi falando. E o Padre Tony chamou, passa uma semana aqui pra conhecer, eu te mostro o projeto da escola e tal. E foi isso em julho do ano passado. Aí eu vim, passei uma semana. E ele fez o convite e tal, formal, a gente tá montando a escola, gostaria que o senhor viesse. Aí fomos conversando e vim. E aí? Em janeiro. Aí, Então, mas você chegou aqui em janeiro? Não. Janeiro desse ano. Então, tava Recente. abrindo a escola e você Sim, chegando sim. de Malicuia aqui. Eu lembro até que tava terminando, que eu vi, ele me chamou pra ser professor de educação física, né? Aí
que o professor vai ver? A primeira coisa, a quadra, né? E a quadra tava... não tinham concretado a quadra. O que eu vou fazer aqui? Não, mas aí ficou pronto. Pro início da aula já ficou pronto, tal, tranquilo. Mas ainda sem a marcação, só era um concretão, assim. Sim, sim. Aí falou, enquanto isso, Catarina é dá uma aluna aula de lá. coreano aqui. Então, aí lá tem aula de coreano. A Catarina faz aula de coreano lá. A Catarina é aluna do Colégio Eucarístico, né, de Cuiabá, Isso. e é aluna do professor Sam, e tá fazendo coreano. Eu Tô espero impressionado. que ela fale coreano daqui uns dias, né? Daqui a pouco a gente só vai falar coreano. Um podcast só em coreano. Então, Vixe, ai, seria ótimo, hein, professor? Mas vamos entrar agora no motivo principal da nossa conversa. Tá. Bom, se a gente começa a ver vários filmes no Instagram ou shorts do Instagram sobre a Coreia, a gente percebe nitidamente que a Coreia de hoje deu um salto muito grande em muito pouco tempo, né? Me parece que assim, da década de 70 era uma coisa e hoje é outra completamente diferente. Você sabe me dizer, Sam, o que aconteceu com a Coreia para ela saltar tanto assim em tão pouco tempo? Sim, então, e o interessante é, voltando antes de 70, é que em 1950 teve as guerras da Coreia. Foi quando houve a divisão. Isso, aí dividiu e teve a guerra. E a Coreia, ela foi considerada pela ONU, inclusive, um dos países mais pobres do mundo. E isso em 1950 e 60. Você então fala bem as recente. duas juntas, né? Isso, a Coreia do Sul também. A ONU fez a constatação da Coreia do Sul, porque eles não poderiam entrar na Coreia do Norte. Uhum. Então a Coreia do Sul ela foi considerada um dos países mais pobres do mundo em 1960. Então, É o que eu tô falando. 30 anos atrás. Menos até. Isso. E hoje é uma potência, né? É um país de Então, primeiro mundo. Então, aí houve a guerra, a divisão, né? Sim. Separaram-se, porque vocês eram um país como o Brasil, era a mesma coisa que dividir hoje o Brasil, né? Então, na verdade, é muito menor do que o Brasil. Mas eu digo assim, em termos Sim, de. sim, Vocês sim. eram um povo só, né? Com mesma cultura, Sim, isso, mesma isso. língua, Sim. mesma culinária, e de repente a guerra dividiu. Sim, isso. Até me parece que houve a divisão de famílias, né? Famílias que ficaram. Então, essa guerra, então, impactou muito. Sim. Só que ela também revelou um cenário muito dicotômico, né? Do Sim. que ficou no norte e o sul. Sim. Eu queria falar mais do sul. Sim. Tá. Com essa divisão do sul. Então, vamos colocar aí numa linha do tempo, nos últimos 50 anos, Sim. tá? Pós-guerra e tal. Toda essa evolução, você consegue colocar um único fator ou quais os fatores relevantes para vocês terem se tornado essa potência que vocês são hoje? Se for em um único fator, é o investimento na educação. Muito legal. E, então, aí que também tem a distinção entre como o Brasil investe na educação, ou como investiu, e como a Coreia investiu na educação. A Coreia, ela investiu na escola primária, então na educação infantil. Ou seja, as crianças elas foram aprendendo ou gostando de estudar. E aqui a diferença é que eles... A base é muito pouco Exato. estruturada e aí não adianta levar para frente, chega preparado para vestibular, para concorrência. Isso. Foi ensinando a gente a odiar, estudar. Não, mas assim, vamos supor que vocês não tinham recursos suficientes para colocar Sim. na básica, fundamental e universitária. Então, vocês decidiram começar pelas crianças, as mais novinhas. No sentido do país, foi esse investimento. Agora, o que mudou, qual a diferença, vamos dizer? Eu acho assim, não querendo, sei lá, se achar melhor que outros povos, outras pessoas, mas o coreano, conhecendo alguns coreanos e tal, você vê que eles têm o ímpeto de ser o primeiro. Eles não gostam de ser pelo menos nem o segundo. Isso está dentro de vocês, é no sangue de vocês isso. Talvez esteja no sangue, também talvez por conta das guerras, não sei, por conta de querer um país melhor do que era antes, né? Então sempre teve esse Vocês são muito ímpeto. competitivos? Isso, pode ser. Então, pode ser que seja muito competitivo. Então, aqui mesmo, que no Brasil a gente vê os vestibulares, os concursos, sempre tem um coreano ali, né, entre os primeiros lá. Então, tem esse ímpeto, assim, de ser o primeiro. Mas essa é uma cultura típica coreana ou é oriental? Talvez oriental, no geral, né?
Mas assim, mais japonês e coreano. Coreano. Mas também porque, assim, é uma ilha, né? É pequeno. Uma ilha, né? É pequeno. Então, é isso que eu queria falar também. Uma península. A gente não pode colocar, por exemplo, se for comparar entre Coreia e Japão, a Coreia, o território coreano, Uhum. ele é mais ou menos parecido com se juntasse o estado do Rio de Janeiro com o estado de Espírito Santo só. Somente. Tá muito pequena a Coreia. Isso. E, por exemplo, o estado do Mato Grosso é 9 vezes maior do que o território da Coreia. Só o Mato Grosso. Quando você fala Coreia, você tá falando as duas ou só do Sul? As duas. Se eu não me engano, as duas. Certo. Então, para nós que estamos acostumados com uma vastidão de Sim. terra, E- Mato Grosso é do tamanho da França. Ah, é? É, em território. Olha só. Então, a França Pois é é, bem um maior país. que a Coreia. Não, isso é para você ver. A gente é um estado dentro do Sim, Brasil, então a gente está acostumado com Sim. muita terra. E Não, então, além disso, os 70% do território coreano é montanhoso. Ou seja, não dá para habitar. Então, a Coreia é minúscula. concentrada. Isso, é muito pequena. Tem muitos a poucos densidade habitantes. populacional é visível? Você vê muita população nas cidades? Sim, talvez sim, por conta dessas montanhas, né? Por ser 70% terreno montanhoso, né? Mas tá entre 50 milhões de habitantes lá, a Coreia, agora. Então é mais ou menos a quantidade do estado de São Paulo, mais ou menos. Até que não é muito, né? É. Se você, assim, é por conta do território, que é território pequeno, pequenininho, sim. né? São Paulo é acaba bem maior, sendo né? mais concentrado realmente nas cidades. Eu acredito também por ser um lugar que, por isso, não vai poder ter vasta terras, Agricultura, né? agricultura, para Isso. industrialização, Sim. eu entendo que ela acabou tendo que investir na educação, mas também em serviços, né? Tecnologia, Principalmente e tecnologia. exportar isso. Sim. Eu acho que isso também trouxe uma referência muito grande para a própria Coreia, né? Sim. Então, mas foi o caminho, né? eles investiram muito nessa educação, mas você vê o seguinte, que a educação deles, quando você vê, por exemplo, as criancinhas, é bem diferente do que as nossas criancinhas aprendem. Sim. Eles parecem que eles aprendem coisas mais funcionais, eles são Sim. mais autônomos, eles sabem limpar uma casa, estender, cozinhar, eles Mas sabem eu acho que cozinhar. isso é do asiático, eu acho que até essa relação do protestante está predominando, eu acho que tem um pouco a ver de como se aproxima com essa cultura de formalidade, de exercer, de fazer, de seguir, de cumprir, no sentido que, como é mais conservador em relação a outras religiões, pelo que eu vejo, isso permite com que eles, não afastando a crença, mas eles são mais eh, repetem hábitos muito mais fácil, aprende desde cedo a cumprir tarefa, porque também que tem pouco filho, eu acho que tem um respeito a mais também pelas pessoas Mas vocês têm mais controle de natalidade lá? Teve, então. Teve. E hoje tá preocupante lá, essa questão. Hoje, da não, mas natalidade. hoje não tem mais. Não tem, mas assim, aí teve O a reflexo. perda de gosto de ter família, inclusive, até namorar, até. Não tem mais Você vê que no Japão agora namoros, casamentos. diminuiu em 1 milhão a quantidade, o índice de natalidade do Japão. O Japão está É que- preocupado que eles estão achando que não Coreia eles não tá no Coreia mesmo- também. Eles estão pagando, tipo, $10.000 pra, tipo, se o casal japonês tiverem filhos, paga a educação E inteira. também como são regiões de população concentrada ou por causa das montanhas, o metro quadrado vai ficando mais caro, o custo de vida vai ficando alto. Sim. E as pessoas vão escolhendo não ter filho para ter, às vezes, melhorar a educação, ter uma Sim. independência. Sim. E isso, infelizmente, vai permitindo que as pessoas falem: "Ó, se eu tiver um filho, eu vou ter que pagar. Não tem SUS, então eu vou ter que pagar a saúde. Não tem a escola." Você concorda com isso? Sim, não, então, na nossa época, que nem da Coreia, a gente não podia ter mais de 2 filhos, meus pais. Então, já tinha eu e meu irmão, a gente não podia ter mais um irmão. Entendeu? Curiosidade, o que Sim. aconteceria se viesse um terceiro filho lá? É penalizado? Como que é? Olha, eu realmente não sei. Talvez penalizado, ou. Não pode ter. Ou, Não podia ter. sim, ou talvez teria que ser levado ao aborto. É. É muito provável. Você Até- tem mais 2 irmãos ou tem só um? Só um. Não, tem só mais um. Hum.
E até ouvi dizer que padres já estavam falando que o aborto era meio que permitido, falando erroneamente, né? Aham. De que o aborto era permitido por conta dessa imposição do governo, né? Então, se você tiver o terceiro filho, até os padres estavam meio que falando, que meio que também por ignorância, às vezes, né? Não, pode abortar, senão você pode sofrer outras sanções sanções. pelo governo, então é melhor abortar, assim, falar com eles. Tá. Aí, então, vocês saíram de um país pós-guerra, muito pobre, Sim. me parece até assim, a alimentação, inclusive, era escassa, Sim. dificuldade até, né? Não vou nem colocar habitação, vou botar só alimentação. E aí, o governo resolveu, então, investir na educação e o negócio começou a melhorar e melhorar rapidamente Sim. nessa, porque o salto foi muito grande. Sim. Porque quando a gente vê o Brasil, às vezes você fala assim, não, é muitos anos mas eles conseguiram fazer essa virada de chave e em uma geração eles fizeram essa virada de chave. Sim. Praticamente, eu ouvi falar a primeira vez da Coreia do Sul nas Olimpíadas. Acho que foi em 88, as Olimpíadas de Seul, que ficou conhecida. Aí você fala, nossa, existe um país chamado Coreia e existe, né? E aí você começou e poucas as vezes você ouvia falar da Coreia do Sul, de Seul. De repente, você começa a falar, ver coreano, K-pop coreano, dorama coreano. E assim, pelo menos nos últimos 10 anos, isso Sim. explodiu. E não é uma coisa que a gente vê só no Brasil. Tá Sim. no mundo. Mundial. É mundial, não é, Catarina? É mundial. E é mundial, só eu que escuto ou você na sua geração escuta? Na minha geração escuta muito. Tipo assim, se chamam fandoms, né, hoje em dia. Mas tem grupos de K-pop, essas coisas assim. É muito comum hoje em dia. É Eu muito vejo forte isso. Então, aí que eu pergunto, por exemplo, vocês. Agora eu tenho que confessar, né? Enquanto católica, tenho uma dificuldade muito grande de conteúdos para assistir. E eu não conhecia os doramas, né? Sim. E quando eu comecei a assistir, eu assisti um, eu falei, nossa, não tem nada aqui que ofende a minha religião. Sim. Aí assisti outro, não tem nada. E assim, muito. Isso, Alberto, que você falou, é uma coisa assim que o dorama passa muito, sabe? Esse respeito aos mais velhos, esse respeito, essa autoanálise, esse assumir a responsabilidade para si dos erros e pedir desculpa. E eles são, pelo menos é o que passa nos O doramas. respeito às formalidades. As formalidades. Olha, tradição. por exemplo, dorama que tem doramas que passam em, digamos assim, em dinastias, né? Mas tem doramas que são da atualidade, que você assiste, assim, o contexto deles. Eu não sei, isso que eu queria perguntar. Sim. Por exemplo, para beber, eles viram meio de lado, meio que tampam a boca para beber. É um respeito Sim. que eu fico admirada de ver. Eu falei assim, nossa, por que isso não acontece aqui no Brasil? Eles são muito Que respeitosos. você pega, tipo assim, a parte oriental compara aqui com o Brasil, a gente pensa que é tudo bando de porco aqui no Brasil. É perto dele. Então, por exemplo, se a gente estiver numa mesa, a gente vai jantar, nós quatro. Enquanto o mais velho não comer, você não pode comer. Até hoje. Até hoje, isso é até hoje. Então, quem seria o mais... Alberto, vamos dizer. Até o Alberto comer ali a carne, ninguém pode comer. E ele acabou de comer, parou de comer, todo mundo tem que parar de comer. Eu tô morrendo de fome. E acontece muito. Não terminou de comer e tem que parar. Se você é o mais velho, parou de comer, todo mundo tem que parar aqui também. Aí Olha eu só. tô morrendo de fome, mas eu me seguro tudo e fico. E Isso bola pra cobra frente. que o mais velho dê exemplo, né? Acredito eu, né? não, é mais pelo respeito ao mais velho mesmo, né? Essa vênia também, eu acho muito esse jeito de vocês pedirem Cumprimentar. desculpa. Sim. Porque me remete ao tempo de samurai, porque né, você está expondo, né, seu pescoço ali. E isso é real? Isso no dia a dia na Coreia? Isso vai pedir uma desculpa? Tem essa Não, vênia? Ao cumprimentar, já, por exemplo, tô vendo, cheguei aqui, eu abaixo assim, a cabeça, ela tem que abaixar mais ou menos a linha da cintura, né? Nem só o pescoço. Tem que abaixar até mais ou menos a altura da minha cintura, a cabeça. Existe uma graduação ou é sempre a mesma? Por exemplo, se você tem Abaixa muito. pra você ou você abaixa pra mim? Não, só o mais novo pro mais velho. O mais velho não faz a Não, vênia. não. Vênia, como que se chama isso?
É uma vênia? É um... É que eu não sei em português. Insa, em coreano é insa. Qual? Insa. Insa. Insa, Exato. é. É muito bonito. Então, mas assim, quando é, por exemplo, o Alberto de novo, por exemplo, ele é mais velho, mas ele não me conhece. Então, por respeito, ele pode fazer também. Mas, tipo assim, como é desconhecido e tal, ele pode fazer também. Mas se caso for, tipo, a mesma idade, daí não Ah, não, é faz? mesma idade não. Não. Pra da mesma idade ou mais novo, não faz. A não ser que seja desconhecido também, né? Então, por exemplo, a Catarina daqui eu faço assim, só por tipo, formalidade, de início, assim, tal. Mas isso é todo encontro, toda vez que pede desculpa, como que é isso? Então, e depende. Então, vamos supor que eu e a Catarina somos amigos já. Aí eu não preciso fazer mais. Eu só, tipo, eles costumam cumprimentar ou fazendo, abaixando a cabeça, né? Ou dando só um tchauzinho mesmo. Aí, por exemplo, se somos amigos, só dá um tchauzinho e pronto. E se ela De tocar, de pegar, não. Não tem aperto de mão. Não Assim, tem tem aperto. Ah. Por exemplo, quando eu fui em 2008, eu fiquei 8 meses lá, né? E aí eu fiquei, assim, muito na casa do meu tio por parte de pai. E eu apertei a mão dele 2 vezes só, nesses 8 meses. As 2 ocasiões, quando foram? A primeira vez que eu cheguei e quando eu fui embora. Só essas 2 vezes. Sempre fazendo, quando Cumprimentei. encontrava, fazendo referência. Sim, não, quando eu encontro ele, 안녕하세요. Aí, interessante também que, por exemplo, Como é que se eu vou Como é que é? 안녕하세요. Então, aí vai entrando vários assuntos. Por exemplo, se eu falar pra alguém mais velho, eu falo 안녕하세요. Ah, não, Razel. Agora, o mais velho pro mais novo só fala 안녕, que é tipo quase que a metade da palavra. O 하세요 é tipo a Bom formalidade. dia. Né? É mais ou menos. Mas. Então. Quando eu for cumprimentar uma pessoa mais velha, eu tenho que cumprimentar ou com as 2 mãos, ou com a mão assim, no braço, assim. Não, faz aí, eu não entendi. Por exemplo, Faz se eu for cumprimentar a Catarina, Ah, se eu fizer assim, ó, isso. Se ela for mais velha, aí eu faço assim ou assim, certo? Não sei se tá pegando tá. cantar, né? Ah. E aí, se ela, por exemplo, agora na situação dela, ela faz, como eu sou mais ela faz. Não, você tem que fazer com as 2 mãos. Isso. Ou com o braço aqui. Segura no cotovelo. E eu faço só com uma mão só. Tranquilo. Porque você é o mais velho. Isso. E quando eu for pegar, então, se eu entregar uma coisa pra ela, ela pega com as 2 mãos ou ela pega isso. Isso é educado para as crianças desde cedo? Sim. É? Sim. Vixe, quando eu não fazia, era sarrafo. Sarrafo. Aprende? Teve uma vez que. Não, então, agora eu lembrei. Teve uma vez que eu era pequeno e eu não gostava de um amigo do meu pai lá. A gente foi na casa dele e tal, e não gostava muito dele. Aí, vambora. Eu fui correndo pro carro. Fiquei lá no carro escondido. E ele foi atrás de mim, esse amigo do meu pai. Você não vai me cumprimentar? Não, foi. E aí tirou meu tênis e começou a bater na sola do meu pé. Sério. Aí eu comecei a chorar assim e tal. Aí. E aí, é lógico, teu pai e tua mãe dá toda a permissão para você ser corrigido. Eles não falaram nada. Aham. Depende também, né? Mas aí depois você apanhou depois dos seus pais também? Ou... Não. Eles Mas hoje, Sam, por exemplo, eu nem observei direito, mas me parece que vai começar a ser alunos que agridem professores, né? Os pais serão responsabilizados por isso. O que eu acho absolutamente salutar, porque a falta de respeito com o professor, que na minha opinião é autoridade, não importa. O professor pode ter até errado, mas você não pode desautorizar. O professor é a autoridade máxima em sala de aula. E me parece que os orientais, e vamos restringir aqui aos coreanos, esse tipo de correção para o mais novo, qualquer um tem o direito de corrigir, né? O pai, a mãe, os tios, até gente assim, amigos podem fazer esse tipo de correção, né? O respeito ao mais velho é muito... É muito valorizado, forte sim, isso. forte, sim. E se, por um acaso, alguém e enfrenta o mais velho, o que acontece? Em que sentido? Assim, Tipo assim, responder, ser mal educado, tem algum tipo de penalidade ou não? Aí vê como rebelde, né? a pessoa. Na lei acho que não. Mas assim... Na cultura. Falta de educação. Eu acho que assim, é tão comum o respeito aos mais velhos que, tipo assim, nem eu consigo imaginar, assim. Essa situação. É. É? Principalmente com os pais, com os professores. Inclusive, nessa questão do porquê que a Coreia chegou a ser tão desenvolvida,
foi também pela valorização dos professores. Então, o professor, desde o primário até o ensino superior, ele é muito valorizado, é muito respeitado. Quando você fala valorizado, a remuneração dele é boa, Também. Mas é, respeito mesmo. mas A autoridade dele Isso, ele é a autoridade preservada. máxima, isso. Então, ele recebe como o salário dele, ou a valorização dele, tipo, moralmente falando, é maior do que qualquer profissão. Entendi. Lá é ele é muito realmente respeitado. isso. E o salário dele, assim, economicamente falando, o salário dele é igual ao de médico, de engenheiro, é tudo... Super valorizado Sim, também. sim, isso. Mas o Mas mais- ele precisa ter mestrado e doutorado. Todos os professores lá, desde o primário, é quase que obrigação eles terem mestrado e doutorado. Legal. Desde o primário, educação infantil que seja, tem que E ter. ele é realmente autoridade. Sim, sim. E o aluno tem que realmente cumprir com aquela autoridade. Sim. Eu vi um vídeo, mas é no Japão, mas acho que serve para a Coreia também. Um professor, ele estava mostrando o metrô para alguns, acho que até brasileiros, não sei se é americano, e tinha um jovem meio bêbado, meio sentado no chão. E aí, não sei se era o professor ou o rapaz que estava. Tinha um rapaz gravando o vídeo, e aí um professor chegou, eu acho que foi isso mesmo. O professor chegou e mandou ele levantar, e nem era professor dele, né? Falou assim, aí levanta, ele não levantou. Falou assim, eu sou professor, tô mandando você levantar. Ele levantou na hora. Não, olha. Já pensou? Mas isso foi no Japão, Não, isso Aqui se fala isso, fala assim, cara, Você é professor, aí te dá um dinheiro, né? ou vem com agressão física mesmo, né? Porque hoje está sendo até arriscado ser professor hoje, né? Sim, sim. É um risco muito grande. Mas aí, então tá, a gente já deu uma pincelada na educação. Eu não sei se é por conta dos doramas também, mas essa questão da culinária também também está conquistando muito, né? Hoje... Só uma última coisa do ensino, Ah, é que lá, mais de 50% dos coreanos, eles têm ensino superior. E no Brasil, mais de 50% não se formaram no ensino médio. e outra, né? Não é só um diploma, eles têm a qualidade, né? A qualidade do ensino. né? Teria isso, poderia falar isso também. Que, por exemplo, a minha mãe, ela teve na escola, teve aula de artesanato, que nem se falou, né? De coisas bem práticas também. Financeira. Educação financeira, tem um monte, artesanato, agricultura, ela teve aula de informática, teve aula de primeiros socorros, teatro, música, Legal. desenho. E aula de música, por exemplo, que a gente é da área da música, ela fala que as provas de música dela, da período da escola, é tipo nível de escola, de faculdade de música. Então ela Pois é. tinha que tocar uma música inteira, uma sinfonia inteira, uma música clássica. Que isso. Tocava uma música, ela tinha que saber qual sinfonia era, qual o nome certinho, qual o compositor certinho que era. O professor tocava piano, ela tinha que saber quais notas ele estava tocando sem ver, só escutando de ouvido. bem exigente. né? Então, e um monte de outras Não. coisas. Eu queria que fosse assim Além- no Brasil. A Além partir de disso, segunda-feira, Catarina, vai ser assim, viu? Você já tá fazendo coreano? O sonho da minha vida. e falando em coreano, minha mãe, ela saiu falando, teve a iniciação de 7 línguas. Sua mãe lá. tem quantos anos, Sam? Tá com 69, vai fazer 69, ano que vem vai fazer 70. Nova. Então, e E ela aí? então, ela fez, tem aqui, ela fez inglês, francês, alemão, chinês, e hoje em dia, Viu? na escola, no ensino médio. Quando E hoje fala- em dia, ensina japonês lá também. Nossa Senhora. Não, é o que eu falo. A gente é humilhado aqui no Brasil. Aqui, Não, e outro, não, um aqui detalhe... você pega, tipo, na minha sala, o povo não sabe nem falar inglês direito, que tem aula lá, o povo, eu sou... Já tipo, pensou? E ela poliglota. Sim, não, e um detalhe pra ver. Então ela fez aula de chinês aqui. Uma dessas línguas foi chinês. E então ela se formou em 1974. E fez chinês em 74, nunca mais viu. Chegamos aqui em 1993. 93, 94, ela achou uma mercearia oriental. Falou assim, nossa, agora vou fazer minhas comidas, não tô aguentando mais comer. Quando foi pedir, falou assim, o senhor, o senhor, a senhora é coreano? E a pessoa não entendeu nada. Aí falou assim, aí minha mãe entendeu que a pessoa era chinesa. E aí, mas como é que eu vou pedir? Tipo, era como se fosse balcão, aí a pessoa entrava lá no depósito e pegava as coisas que pedisse. Uhum. E minha mãe falou assim, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer pra pedir? Ela tem uma folha, assim, pegou uma folha,
e uma caneta. Então, ó, ela ficou 20 anos sem o contato do chinês. Ela pegou uma folha, escreveu em chinês tudo que ela queria. Arroz, carne, tem lá a gente vai falar de comida, né? Tem muita carne de porco, né? Carne de porco. Tudo, assim, verduras, legumes. Entregou pra pessoa. A pessoa leu e trouxe tudo certinho. Naqueles caracteres chineses? Chinês, então ela nunca tinha, ela ficou pra ver a eficiência da É a eficiência que ela memorizou, digitação. gravou. né, lá da Coreia. Fixou. Então, ela aprendeu chinês, nunca mais viu, mas assim, mesmo depois de 20 anos, ela conseguia escrever em chinês e a pessoa entendeu e trouxe tudo que ela Ai, pediu. meu sonho de consumo. Essas crianças não sabem nem decorar tabuada. Vamos ver se a Catarina tá fazendo coreano. Vamos ver se daqui 20 anos ela vai saber escrever em coreano. Eu vou Viu? comprar, hein, Catarina? Nós vamos descobrir. Ela vai fazer o podcast E assim, Em coreano. daqui 20 anos. com essa história de sua mãe, com a vinda de vocês, com a experiência que você teve ir e voltar, fazendo um gancho por aquilo que você vai perguntar de culinária, Uhum. você, lógico, a internet abriu o mundo, conectou, né? Antes era carta, até 90 e pouco, o povo mandava carta, um fax, né? Sim. Mas, então eu acho que com a internet, somente, as informações correram muito mais rápido. A gente conheceu melhor o mundo, né? Mas você vê velocidade, o quanto. E aqui você atribui, além da internet, eu estou atribuindo, ou me corrija se eu estiver errado. Aqui você atribui e se tem uma mudança significativa da migração cultural da Coreia para cá, por exemplo, pelo dorama, pelo Isso, culinária. Se isso isso. melhorou, se isso potencializou, igual a Patrícia falou, fui num restaurante coreano. Não sabia que tinha um restaurante coreano aqui, Em né? Cuiabá. São Paulo eu presumo que Tem tem, bastante lá, tem bastante. mas eu falei aqui eu não sabia. Então, assim, já é algo que há pouco É o tempo mercado, não ia, né? né? É. Tá crescendo pros coreanos, né? Talvez porque também uma pessoa que é coreano, não sei se tem coreano o suficiente para ser cliente, para ter Então, público, mas por talvez exemplo, com dorama, com a Sim. internet, então, gere a demanda. boa pergunta, Alberto, porque assim, tirando vocês, Sim. tem mais coreano em Cuiabá? Ah, deve ter, né? Não, deixa. Então, eu tenho Vocês têm uma nunca vi. comunidade? eu ouvi dizer que tem um rapaz lá da paróquia lá da Mãe dos Homens. Ah, Ele chegou pra mim, você é coreano? Sim, sou. Eu falei assim, eu faço taekwondo. Eu falei assim, também fiz. Taekwondo é coreano, né? Eu falei assim, eu fiz taekwondo também, tal. Aí foi falando. Ele falou assim, o meu mestre é coreano. Aí eu falei assim, o quê? Então, não, pera aí. Aí, tipo assim, aí É vi um a achado. Não, então. Aí quando eu fiquei sabendo que tem um coreano aqui, eu já fico assim. Eu falei assim, ele é coreano, tem que ir lá cumprimentar ele. Na hora eu pensei isso, eu tenho que ir lá. E dependendo, eu vou ter que fazer taekwondo. Se ele falar pra mim, você é coreano e tal, então vem treinar aqui. Aí eu tenho que ir na hora. Por Talvez quê? É o respeito pelo mais velho. É. A obediência, respeito. Tem que ir lá. E aí eu falei assim, vixe, então vou ter que ir lá. Porque se ele ficar sabendo que tem um coreano aqui que ficou sabendo que ele é Existe. coreano e eu não fui lá cumprimentar, ele vai chamar de tipo rebelde. Aham. Você é um coreano que né, não quer saber Mas de você nada, foi não é com ele? coreano de verdade. Aí eu fui lá, marquei o de que dia. Aí eu falei pro menino, que dia que você vai lá? Fui lá, falei. Se apresentou. Aí a primeira coisa que ele falou, você é coreano? Eu falei, sou. Aí começamos a falar em coreano. Aí ele falou, ele falou, fazia tempo que eu não vi um coreano aqui em Cuiabá, tal. Eu falei, você acha que uns 20, 30 anos que não tem um coreano aqui, que eu não vejo um coreano aqui? Eu falei, que bom, tal. Aí começamos a conversar. Por isso que eu tô perguntando. Hoje tem muito Não, turismo Então, também. mas Eu não sei, pelo visto, só tá eu e ele aqui de coreano em Cuiabá. É, Eu não sei se tem mais. Você tá falando, tiver, restaurante. né? Abrir um restaurante, me perdoa agora, a dona do restaurante, eu vou postar aqui agora, mas fica lá perto do Hotel Fazenda Mato Grosso, lá perto do Horto Florestal. Como que é o nome daquele? Copema. Eu vou perto de lembrar. casa. Eu vou lembrar o nome da senhora e vou dizer, mas é o primeiro restaurante coreano que eu fui, né? Que tem aquelas churrasqueirinhas. Nossa. Você já. É assim. Infância, minha isso. infância eu basei nisso. Alberto, é assim, você senta na mesa, como uma mesa como essa, ela tem uma churrasqueirinha, Sim. certo? Traz legume, tudo essa não. Não, aí você vai num buffet e você serve o que você quer sabe o que é gostoso? Porque assim, a gente que tá acostumado... Preparando e comendo. O que é gostoso? Isso que eu acho legal. O brasileiro desce aquelas comidas, você come, 30 minutos você tá, né? Amo churrasco brasileiro, mas o coreano é diferente. Porque você precisa de tempo
Até aquela paciência de ficar pronto. Você comer com hashi. Você tem uma ideia? Eu tô aprendendo. Hashi não, hashi é. Não, Chocaraco. como? Chocaraco. Hã? Como? Chocaraco. Ah, meu Deus. Como é que faz? Hashi é japonês. Chocaraco. Chocaraco, isso. Chocará. Pois é. E tem um dado muito interessante também, uma pesquisa. Mas pode falar, depois eu... Porque eu tô aprendendo a comer arroz com isso e é muito difícil, hein? Nossa senhora. Mas é ótimo. Você sabe por quê? É a paciência que você Sim. tem que Aí ter. você sacia mais rápido. Você não precisa comer de garfada, né? Alberto, você sabe o que você Eu, por exemplo, eu como- Chocará, Chocaraco, é. chocará Isso. com ovo? Você comer aquilo ali? Menino, você tem que dominar aquele negócio ali. E eu acho incrível isso. Não, a primeira coisa é que tem a cultura, mais ou menos a do americano, né? De ter só uma refeição no dia. Então, geralmente, sei lá, no almoço eles só comem um lanche e aí a janta é a refeição mesmo, é. Aí eles fazem isso, eles vão no restaurante, aí eles preparam a comida, a churrasqueira, aí eles trazem O arroz lá, culturalmente, é tipo só pra meio que tirar a pimenta, que lá é muito É muito pimentado. apimentado, né? Então o arroz, por isso que não tem sal, não tem nada, é só Uhum. pra aliviar, assim, da pimenta, dos temperos, né? Do sal, tem Entendi. sal também. E aí a comida vem e, tipo assim, é um banquete mesmo, vem várias coisas. É muita variedade, pouca quantidade, mas muita variedade. E você sai saciado. Sim. Tá? E é gostoso porque você passa do salgado pro amargo, Agridoce. do agridoce, né? É bulgogi? Bulgogi. A meia. Você já comeu, Alberto? Não, tô aprendendo a fazer. Sua mãe cozinha? Nossa, ela Não, eu vou, então, uma hora Ela nós vamos cozinha- fazer cozinhou pro Panetone aqui, quando ela veio aqui. aquela vez, agora? Foi, Quando em você junho. levou ela na escola para as crianças? sim. E quando que ela vem de novo? Ela veio no sério? final do ano. É? No final do Então ano. nós vamos gravar lá na sua casa, lá cozinhando com ela. É verdade. É. Mas o episódio lá Ou vamos lá, ou vamos no restaurante, pede pra dona emprestar. Não, eu quero que a mãe dele. Sabe por que eu queria aprender? Kimchi. Nossa, quentinho. Eu amei kimchi. O Paulo, o meu esposo, acha forte demais. Mas e sabe o que fala? Que diz que ele é antioxidante e esse é o segredo da pele bonita dos coreanos. Não, é que tem muita Kimchi? comida natural, né? Explica pra ele o que é kimchi. Kimchi é Kimchi. a selga, sabe? A selga. sei. Pode ser feita, geralmente, meio que tradicional, vamos dizer assim, é feita de acelga. Ah, E aí coloca um molho apimentado, que é meio agridoce. Aí coloca junto sal e açúcar. E aí, que mais que vai? Minha mãe que sabe exatamente. É uma E aí- pasta, fica tipo uma pasta vermelha. Pasta de pimenta, é. Como que é gojohan? Como que é o nome? É uma pasta. tá falando coreano, né, Ah. Patrícia? Eu tô falando que Ó. eu tô aprendendo já essa semana, né, Catarina? A mamãe fez. Como que é? Topoki? Tá um pouquinho, ó. Topoki. E essa pasta passa. E é bom que esse kimchi é o seguinte: é uma conserva. Ela fica meses dentro da geladeira e ó, fica top. E você come ela com qualquer coisa. Você chegou com fome. Passa no pão e come. Não, mas Sam, deixa eu te perguntar. Agora eu comecei, eu tô tão assim que eu tô querendo comprar essas panelas de arroz. Nossa. E aí, A tia vai doar uma. funciona ou não funciona? Não, na Coreia é só panela de arroz, né? É a minha vida inteira também, só Você com tem panela de arroz em casa? Não, eu não tenho. Mas assim, Você brasileiro, né? não, mas realmente, eu prefiro o arroz, eu prefiro o brasileiro. Você prefere brasileiro? É, temperar ali, colocar o alho, É mais um pouco de gostosinho. cebola, é. Aí o arroz eu costumo fazer brasileiro. Tipo brasileiro. Isso, mas, por exemplo, a pasta de pimenta, Aham. aí joga óleo de gergelim queimado, que Uma chama delícia que também. fica. E aí eu tenho lá em casa. Aí eu faço, às vezes eu faço a carne com esse molho, ou outra coisa. Também macarrão com esse molho também fica muito bom. Vocês não chamam de macarrão. É lamen? Ramen? Como que fala? Não, o lamen, na verdade, ele é japonês. Como que é então o coreano? Não, mas assim, aí é que assim, o pessoal pergunta qual a diferença das comidas. É porque assim, quando uma comida coreana ela é feita, por exemplo, bulgogi é coreano. Aí o japonês meio que adota, né? Aí o chinês também adota, aí fica essa mistura. É tipo, Mas aí tem em coreano fica ramyeon, né? Ramyeon. É um miojo, né? Ramyeon. Ramyeon. Isso. E aí tem, né, na Coreia. O mais famoso é que ele é um vermelho, né? Vermelho e um preto, de molho preto. É, de molho preto. É. E me parece ser maravilhoso. Não, o que eu mais gostava é esse de molho De preto. molho preto, Sim. né? Alberto. E você sabe, não, eu acho que deve ter algum fundamento. Agora eu quero perguntar.
Porque, pelo menos nos doramas, me parece que vocês, assim, estão sempre dentro de uma estética física, assim, dentro do, né, magrinhos, né, não estão acima do peso. Não é igual brasileiro que e- veste a camisa do time pra ir no casamento, pra ir no jantar, pra Ó, ir no aniversário, né? Não, e eles me parecem assim, tá sempre dentro do peso, nunca tá no sobrepeso. Isso é verdade? Ou é só porque é os doramas mesmo? Principalmente para as mulheres, né? Tem a pressão social de que tem que ser mais bem magra, assim, né? Igual a Catarina, né, por exemplo. É que Catarina, pra Passa ela, um já pouquinho. passou já do peso. Será? Ah, o quê? Já passei. Já passou do peso, né, filho? É que eu vi esses dias um vídeo, era uma coreana, ela, tipo assim, ela tem o corpo de uma brasileira, mas só que na China não, na Coreia ela é muito criticada, Sim. que, tipo assim, o povo tem muito preconceito com ela, e, tipo assim, aqui no Brasil seria considerada como, tipo, uma deusa, assim, e lá na Coreia é algo absurdo, rebelde, assim, super gorda, parecendo uma baleia de 90 quilos. É. Tem que ser bem magra mesmo. É o padrão, né, que a sociedade impõe lá. Mas a alimentação ajuda a manter esse padrão? Sim, porque por conta de ser muito saudável, né? Então, nos restaurantes, né? Tem muita verdura. As comidas têm muita Muita verdura, verdura. muita Ah, salada. mas tem cultura também que antigamente, em outros lugares, que ser gordo era um sinal de fartura. Você que tem sim, poder aquisitivo, que tem condições de manter, aí o cara fica gordão. Significa que você tinha dinheiro, né? Sim, sim. Mas hoje o padrão inverteu. Hoje os magrelos é que estão dominando o negócio, né? O padrão de beleza. Mas você vê que eu acho que a questão da culinária, ela influencia muito. Sim. Porque E muito peixe, né? muito peixe, E da qualidade muita, de vida. muita né? verdura. O jeito que eles comem é mais demorado. Eu acho que aí sacia com pouca quantia, sacia mais, né? E aí, por fim, para a gente finalizar a nossa conversa, aí a questão. Vocês viraram também referência de beleza. Ah, é? Sinônimo, tipo assim, não, tipo, todas, o padrão de beleza hoje tá nascendo da Coreia. Você sabia disso? É. Já ouviu falar disso? Porque Não, os coreanos, assim, sabe, os coreanos eles estão, viu, Sam? Ah, é? Vocês são padrão de beleza mundial. Olha. Tanto é que o Brasil, ele era muito conhecido na cirurgia plástica por conta do Yves Pitangui, foi uma referência em cirurgia plástica. Mas hoje isso migrou. Hoje a referência de cirurgia plástica está na Coreia do Sul. Vem com isso que até a Catarina tá falando, você falando da pressão social por ser mais magra, mais fina, mais delicada. Eu acho que isso vai levando uma exigência para que a pessoa tenha um nariz mais fino. Sim. E eu acho que também é uma, uma forma até cultural de expressar a diferença até com o próprio Ocidente. Sim. Eu lembro uma vez na China, eu conversando com um brasileiro, ele saiu, a mulher veio e falou comigo. Eu achei absurdo que ela tava meio achando que eu era o cara, assim, confundindo comigo, né? Sim. Eu falei, mas não é ele. Ela, desculpa, vocês são tudo narigudo, vocês são tudo igual. Eu falei, cara, meu nariz fininho aqui, não sou narigudo, não. Aí chegou uma outra pessoa e falou, não, aqui, eu falei, igual vocês eventualmente acham que o coreano, o chinês, e que tem uma aparência similar, que Que são tudo parecidos? parecidos, para nós, vocês ocidentais, são todos iguais também. Sim, sim, Então, tem talvez até para já que tem toda essa, eu tô, né, fazendo uma provocação aqui, talvez por isso, realmente isso fortaleça essa exigência de beleza, Sim. né? E tem muita competitividade também para se passar na universidade, porque tem a tradição, eu vi assim, não posso comprovar, não foi eu que vi, alguém me falou, mas vi assim, às vezes foi até num vídeo, de que hoje em dia, se uma menina entra numa faculdade, passa no vestibular, ela ganha cirurgia plástica, principalmente do olho, Ou seja, eu não sei por que elas querem, né, mas ela diminui Puxado. o puxado, E essa parte aqui, ó, tá vendo que a minha, ela Uhum. tem uma pelezinha, né? Uhum. Aí elas tiram essa pele, então fica meio mais ou menos assim, né? E arredonda mais o olho. Elas ganham essa cirurgia. Então por isso que elas querem tanto passar, às vezes. Tem algumas, né? Não são todas, né? Mas querem passar pra ganhar. Ou a família promete, se você passar, você vai ganhar
uma cirurgia, aí elas gostam e fazem, né? Não quer um carro, não quer só cirurgia, né? Não, mas eles estão. O padrão deles de beleza tá bem alto, Robert. Tá bem. Não Ela sabia disso. é muito alto. Inclusive as clínicas de estética e de cirurgia plástica lá, praticamente tá todo mundo dando uma paradinha na Coreia do Sul, descendo, fazendo a cirurgia plástica e voltando para casa, entendeu? É mais ou menos Mas assim é que acontece. interessante, eu quando assisto Dorama, igual eu tava falando, a gente tá falando do Vincenzo, que eu acho genial, que é o mafioso cordial, porque ele é o mafioso que é elegante, educado, protege os pobres, muito Minha legal. mãe é fã dele. Nossa, cara, eu deixei de trabalhar pra assistir esse Vincenzo aí, mas é bem legal mesmo. E aí você vê realmente que as pessoas, mesmo o pobre ali, o simples, que aqui muitas vezes é retratado diferente, é, todos eles, lógico, não sei se isso tem a ver com o marketing do país, social, mas todos eles muito bonitos, pessoas bonitas. Não sei se isso é consequência da, como você está falando, da vestimenta, sempre mais social, sempre melhor vestido. Aqui você vai no shopping, vou botar uma regata, uma bermuda, um chinelo, vou, nem pentei o cabelo e paciência, né? Tô seguindo minha vida. Nossa, eu teria vergonha se eu fosse Lá desse eu jeito. acho que é diferente, então talvez isso também talvez o que eu esteja falando para outras pessoas não funcione, mas a leitura que eu faço é que isso cria-se uma imagem de um padrão de beleza mais elegante, mais arrumado, né? O padrão lá quanto a vestimenta é muito alto mesmo. Existe Ternos, né? você acha que existe uma discriminação se a pessoa ela é uma pessoa assim mais desleixada com a Sim, aparência não é. é? Não, a sociedade impõe que você se vista bem. Então, Tem uma boa sim, aparência e isso, vista bem? na rua, Assim, não é na Coreia, mas sim no Japão, que os adolescentes, tipo, na faixa etária de 17, 19 anos, têm adotado um estilo de vida que é tipo o estilo mendigo, assim, vamos dizer, lá no Japão, que eles vestem de estilos diferentes, mas, tipo assim, não é a roupa rasgada, nem desse estilo que a gente pensa, mas eles só vestem diferente, mas acabam vivendo nas ruas pra supostamente ser mais livres e são considerados rebeldes, isso no Japão. Há uma rebeldia. Uma rebeldia nisso. Então, eu acho. Tipo assim, eles não são feios. Você está querendo dizer que é quase que um padrão oriental, então, não só da Coreia, no Japão também que é. persiste. Eu agora não vou lembrar o nome, mas é um estilo que muitos adolescentes estavam adotando. Tipo assim, os jovens adultos, né? A gente vê também assim, a Itália, todo mundo fala que a Itália é muito bem vestida, é referência de moda, porque o pessoal vai tomar café ou vai Os na ternos feira italianos. elegante, né? A Patrícia é italiana. Então, eu acho que isso realmente são padrões que a gente vai trazendo da família, da forma como a gente vê o mundo também. E o Brasil, de fato, como outros lugares, tem, não sei se é por causa da miscigenação cultural que tem, que perdeu um pouco o padrão, né? Sim. Ou porque é muito calor. Cuiabá, por exemplo, você falar para pessoa usar terno, eu sofro, entendeu? Sim. Eu coloco pensando em tirar o terno. Agora, no lugar que é mais fresco, talvez andar arrumado, com mais roupa assim, seja mais fácil de se manter elegante, né? Eu concordo, eu entendo esse ponto de vista, Alberto, mas eu também acho assim, se a cultura ela é disseminada de tal forma que é que uma coisa não tem como você dissociar da outra. Então, se você coloca uma cultura onde é mais polido o jeito de falar, é mais polido o jeito de vestir, é mais polido o jeito de tratamento, me parece, é a impressão que eu tenho, é que a sociedade ela vai caminhando para um lugar melhor, entendeu? Porque também você tem o respeito ao próximo, então você se importa que o outro te veja bem, com respeito. Primeiro, um respeito a É, você, né? é. Né? E segundo, um respeito, porque eu acho que assim, por mais que pode tá calor, 40 graus Cuiabá, mas você poderia, né, também se preocupar com a aparência, com Exato. essa delicadeza, a polidez, eu acho que não sei. Para mim, por que que eu tô batendo muito nessa tecla? O que eu acho, Sam, é o seguinte, isso são todas coisas admiráveis. Vocês, com certeza, a Coreia deve ter seus problemas, né, suas dores, mas isso são pontos altos que eu acho que poderiam ser copiados. Porque isso que é o bonito, é você ver o que é bonito no outro e copiar. Qual é o problema de você copiar o que é belo, que É está bom no, gosto. né, no que tá no outro? É. E eu acho que isso é uma coisa, Sam, é o ponto alto, eu acho que, da nossa conversa. Esses pontos
importantes que merecem ser destacados, que a Coreia se superou de um país Sim. pobre, pouco desenvolvido, Sim. se tornou hoje referência na educação, referência estética, referência Em todas tá as áreas. em todas as áreas, e que eu acho que é um modelo a ser copiado. Sim. Ocidentalizado, abrasileirado, mas por que não? Por que Sim. não copiar? Funcionou, deu certo, Sim. né? Então, eu acho que a maior referência que vocês podem nos ensinar nesse momento é esse. Vamos partir da educação, que é aquelas Sim. nossas velhas conversas aqui, né? Sim. Tudo parte da educação, Sim, Eu acho, inclusive, voltando, que a educação primária ela é muito importante, Sim. né? Hoje existe até um projeto sobre isso, né? Porque hoje ela está delegada só para o município. E o grande problema disso, o município para primária, o estado para secundária, e aí, embora possa ter outros também, se o município tiver mais dinheiro, e o curso superior para federal. federal. E aí nós temos 5.700 municípios, mas nem todo mundo tem o dinheiro de São Paulo, tem o dinheiro do Rio, de Belo Horizonte, não tem indústria em volta, e isso de fato tem muitos municípios que dependem só de verba federal, que depende de troco, né? Ou de emenda parlamentar. Parlamentar. E aí Então eu vejo aí, e esse é o ponto, é até interessante a gente entrar nisso. Isso de fato dificulta você dar uma educação primária de qualidade, porque é mais fácil você ter na capital. Agora, no interior, como aqui nós temos municípios que às vezes não tem dinheiro, às vezes até uma discussão política quando foram criar municípios, criaram alguns municípios, só que eles não tinham como arrecadar. O que eles iam arrecadar não pagava conta para montar a estrutura Mínima que mínima precisava. pública ali da prefeitura. E aí como é que você banca um professor? E aí como é que você banca um professor enquanto o outro está fazendo mestrado e doutorado para voltar e para esse outro, porque para profissionalizar, eventualmente, se ali não tem estrutura, também vai ter que ir para fora. Então fica muito mais difícil. E eu acho que isso é muito importante, com certeza. Mas eu acho que a gente Mas o chega. esforço, eu acho que esse debate, Alberto, a gente tem que sempre colocar aqui, porque é um ponto de inflexão. Todos os países que investiram em educação, e uma educação que foi jogando a bola, um foi batendo a bola para o outro e foi dando continuidade, né? Não é jogar um aluno dentro de um outro grau, de uma outra série, e ele não ter base para dar integrado isso. Mas todos os países que fizeram isso desenvolveram. Uhum. Também tem a questão do, meio que vamos dizer assim, do cidadão coreano, ele querer o bem pro país. Então, Uma noção tem de público. isso. Então, ele tem a missão. Os coreanos, eles acreditam que cada um tem a missão. Então, você tem que descobrir a sua missão para melhorar o país, para fazer a diferença no país. Vocês têm essa cultura? É isso, tem essa cultura. Então, por isso que nem a gente estava falando, a Coreia, ela é uma potência nos doramas, na música, mas, por exemplo, no aço, ela é referência no aço. Chip de celular também. Foi a primeira que teve internet 5G. Filmes agora, foi o primeiro filme que não é americano, que ganhou o Oscar. E celular, que é, por exemplo, a Samsung é coreana, a LG é coreana, então também referência. E Samsung tem referência não só no celular, mas televisão, que mais? Tablet, Computador, notebook, claro. então tecnologia no geral. Carros, Hyundai, Kia. Verdade. Então tá em potências em várias áreas, né? Então chegue lá e faça a diferença. Então, o coreano, ele tem que saber sua missão. Por um lado, isso é ótimo, né? Você tem que saber sua missão. Mas por um lado, tem essa pressão social. E é um dos países que tem mais suicídio. O que Por que conta você disso. chama de, pra gente finalizar, o que que você chama de pressão social? Então, por exemplo, essa pressão que você tem que ser o primeiro. Você tem que fazer a diferença. Você tem que fazer alguma coisa pelo país. Você tem que ter um desenvolvimento próprio de sucesso e também para o país? Isso, Tipo, ser uma pessoa importante para isso, aquele seu povo ali? você tem seu, por exemplo, você tem seu primeiro lugar na faculdade, a família vai te cobrar isso. Você tem seu primeiro na escola, você tem seu primeiro na faculdade, você tem seu primeiro no seu emprego, você tem que ser promovido no seu emprego.
a família, a sociedade, os amigos ali, sei lá, eles te cobram pra isso. Tá, mas primeiro geralmente é um lugar só. Aí você sobe. E o restante, como é que fica? Corre Sinopse. atrás de tirar ele na frente. Né? E Mas Não, aí mas tem como que ele fica o psicológico dele, já que ele. Aí eu acho que entra o que você tá falando. Aí aumenta a taxa de suicídio. Isso. Né? Porque Depressão, ansiedade. Exatamente. É um dos países que o pessoal até chama de país triste, né? Que é um dos que tem mais suicídio. Por conta disso. Porque, não consegui fazer a diferença, não consegui chegar em primeiro, sei lá, não consegui passar no vestibular. Aí que cresce a taxa de suicídio. que acaba tendo uma reprovação daquele coletivo, né? Exato. Eu até Até se Sim. você não. Você passou em quinto, você tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto ainda apontando o dedo pra você. Isso é fogo, né? Então, aí tem a pressão, por exemplo, de que tem nas escolas lá, geralmente eles estudam até 5 horas da tarde, então das 7 às 5, até o ensino fundamental. Integral. No ensino médio, já estuda até às 10. Até às 10 da noite, das 7 às 10. E aí, os alunos já passam a dormir no ensino médio, a partir do ensino médio e ensino superior mais ainda. Então, você tá lá dormindo, aí tem a Você história. ouviu, Catarina? Você Ano ouviu? que vem ela vai pro ensino Você... médio. Você viu? Estudar até às Ah, 10. Padritone, pode já arranjar caminhas lá para dormirem, estudarem 10 horas por dia. Dorme sentado. Não, e é isso que acontece. Isso que é da pressão social. A coleguinha tá indo dormir, aí a outra coleguinha fala assim, ó, mas ó, tá vendo? Tem cama vazia, tem gente estudando. O que você vai dormir agora? Aí você já Viu? fica assim. Viu? Não, mas eu vou dormir, sei lá, 5. A média de sono do ensino médio, 5, 6 horas. O resto é Eu ia estudando. dar conta. Exato. Eu ia dar conta. Tá, deixa Mas, ele lá. mas, ó, eles não são que são à toa, Alberto. Isso que eu tô É. falando, não tem. Ó, o negócio é matemático. Não tem como essa equação fugir disso, não. Quem faz Se- mais tá mais na frente. Né? Se Lógico. anda mais rápido, chega primeiro. Lógico, é. Se a gente quiser mudar a realidade do Brasil, esse gigante adormecido que não quer acordar nunca, tá vendo um exemplo, um país que representa 2 estados pequenos, nossa potência que é Você vê que representativa. não consegue implantar, por exemplo, eu estudei em colégio integral, público, e eu vejo que tem muita diferença, sabe? Em relação à quantidade de atividade, aí entra tudo que você estava falando que dá para fazer. Artesanato, música, eu também fazia tudo isso. Pintura. Então, assim, por quê? Aí a educação física você consegue implementar mais também. Então, dá mais tempo de você ensinar, ao mesmo tempo que ensinar a pessoa mexer com outras coisas mais lúdicas. Desenvolver mais habilidades, né? Porque Isso. eu acho que o ruim do meio período é que você faz a matéria hoje, você vai de novo na semana que vem. Você faz hoje, vai semana que vem, vai pra semana. E quando ele é integral, você consegue colocar em outro período partes que são lúdicas para seu exercício, te ensinar outras profissões, aprender coisas manuais. E aí você consegue, antes de dar os 7 dias, você voltar da disciplina para não esquecer, porque a gente também esquece, né? Tem que estar quente. A gente aprende a estudar, quem estuda para o concurso faz isso. E porque senão você vai colocar educação física, vai colocar música no meio do meio período, aí você só consegue fazer matemática de novo semana que vem, vai voltar lá para a multiplicação. Para quem está aprendendo, uma coisa quando você já sabe, mas quando você está aprendendo, Descontinuado, né, Alberto? exato. Eu acho que é interessante, uma coisa que eu até acho muito interessante para que fosse implementado, embora isso vá custar significativamente para os cofres públicos, que aí tem almoço, eu almoçava na escola, tem dia que eu não gostava da comida, eu passei a ter pavor de sopa de lentilha. Você não sabe o que é tremer de medo de sopa de lentilha, porque era insuportável. Hoje eu como, né? Não tem problema. tolero. Mas para mim aquilo era assim, mas eu tava lá, eu não tinha o que comer, tinha que comer. Aí vinha um môndegas, meu Deus, era outro filho, sabe, assim. Mas era o que tinha, era o que dava, você tinha que comer e aprendia a comer, porque senão você ia ficar com fome, né? E aí você à tarde fazia outras atividades. Então eu acho que isso potencializa. E aqui se fizer isso, então você tem que ter mais professores, com mais especialização, com um custo maior de energia, de funcionamento, de segurança, de alimentação.
E aí a gente volta lá da educação primária que não dá conta nem disso, né? Então, mas aí eu só acho o seguinte, a gente tinha que Nós estamos trocar, a falando gente do- tinha que, não, a gente tinha que trocar a palavra custo para investimento, porque Exato. foi isso que a Coreia, é o meu olhar sobre a Coreia. Ele não viu isso como custo, e sim como investimento. Eu estou investindo na nação, que vai colher frutos daqui 20, 30, como estão colhendo Aí agora. você fala igual ele contou, professor, doutor, tá ganhando lá. Sim, Aí você Alberto. fala que eu vou tirar o salário dos juízes, magistrados, estão ganhando 100 mil reais, vai ganhar Alberto, 20 mil, Brasil, vou colocar na o educação. Brasil não precisa tirar dinheiro de lugar nenhum. A gente já produz o suficiente, essa é a minha opinião, para ter ensino integral de qualidade, de pequenininho até faculdade, entendeu? É porque no Brasil, eu não quero entrar nesse ponto, mas é assim, é dinheiro demais que vai para o ralo. É dinheiro demais que vai para o ralo, porque eu não estou aqui para defender política, a gente está falando de um modelo de desenvolvimento, mas só que não tem como fugir de que não adianta, todas as vezes que a gente sentou aqui no Levantando a Capivara e viu que um negócio está dando certo, ele parte da educação. Uhum. E uma educação de qualidade. E isso tem que ser mudado o conceito. A educação ela não pode ser vista como despesa. Não, Ela com tem que ser certeza, vista como investimento. com certeza. E tem que ser de qualidade e tem que vir com uma mudança cultural, aonde o professor ele é autoridade, aonde o professor, você está passando na rua, as pessoas fazem vênia, porque ele é a mola propulsora de tudo. Sem professor, o que você faz? É porque se pega hoje em dia numa sala de aula, parece que o professor é praticamente tratado como nada, né? Exato. É. Minha avó foi professora, então eu sei, por exemplo, de que também houve uma época de que isso realmente funcionava, até pela referência que as pessoas têm por ela. Até hoje, como fala, como lembram, e como isso para ela também sempre foi importante. Então, isso eu acho que teve, mas realmente modernizou, não sei se é cultural ou essa mixigenação aí, isso bagunçou tudo, aí vai pro ralo. Acho que existe uma cultura muito de o que é público não me importa, então eu não tenho compromisso com o público que não seja para tirar vantagem. Eu acho que isso Você realmente está vendo a diferença de mentalidade? Porque o Sangue, ele falou um negócio aqui, que é o contrário à mentalidade dos Isso. coreanos. Os coreanos, eles entendem que ele, enquanto pessoa, tem que se doar para o público. O Exato. público, a sociedade, ela tem que crescer a partir... O seu eu tem que contribuir para aquela... Cada um dentro da guardada sua devida, aquilo que faz, ele pensa no coletivo. É, aqui Então, nisso que entra também a questão da vestimenta. Então, como que você vai fazer a diferença ficando mal vestido na rua? Então, por isso que tem Viu? o padrão de vestimenta de sair na rua. Inclusive, eu lembrei agora também que se eu deixasse um pouquinho de... Eu não tenho barba, assim, né? Eu tenho só aqui e aqui o bigode. Se eu deixo só um pouquinho, minha mãe já reclama. E aí, esse menino do Taekwondo... Desleixo? É tratado como desleixo. E esse menino do Taekwondo, ele me contou, acho que foi essa semana, falou que o coreano, o grão-mestre Shin, o nome dele, ele já cobrou ele de cortar também, que ele apareceu um pouquinho e cobrou. É, Então tem essa cobrança. Então você quer fazer diferença, pelo menos já começa pelo visual, né? vou tirar a Exato. barba então. Mas eu acredito nisso. Sim. São os detalhes que vão. É o respeito a si mesmo, respeito ao outro, é essa doação pro coletivo. Sim. Uma vez me disseram assim: você acha que nos Estados Unidos não tem corrupção? Eu falei assim: eu imagino que tenha. Mas é que aqui no Brasil a gente vive aqui dentro, a gente tá, né, escuta os escândalos com mais. Só que, mas o que você vê? Porque eu não fui para a Coreia. Talvez a Coreia seja igual nesse ponto. Nos Estados Unidos, uma vez eu descendo, a gente pegou a estrada de Miami e Orlando. Foi só esse trecho. Alberto, eram 5 pistas para ir, 5 pistas para voltar. Um asfalto que eu nunca vi na minha vida, no meio de um pântano, porque você olhava para um lado era pântano, você olhava para o outro era pântano. Eu falei assim, eu nunca vi uma estrada como essa no Brasil. Eu já andei em estrada que tinha acabado de ser inaugurada, que é o Departamento de Obras e Estradas abriu, eu passei na estrada. Não tinha 10% da qualidade. Aí me disseram o seguinte, é porque o americano, ele tem seus problemas de corrupção, mas quando ele faz uma obra, a obra pública dele, ele não admite, por exemplo, que seja mal feita.
Porque a construção, a pista, ele tem que ser de qualidade, porque todo mundo vai usar. Então, eles não. Por exemplo, a gente vê asfalto aqui, que dali 6 meses já não existe mais o asfalto. Foram isso que me explicaram com relação aos Estados Unidos. Eu imagino que talvez a Coreia seja a mesma coisa. Quando vai fazer uma obra lá, uma obra pública, o negócio é muito bem feito, é para durar 20, 30, 40, 50 anos. Eu acho Aqui no Brasil não dura. Você Mas- termina de inaugurar um negócio, o negócio inaugura quebrado. Eu não desconsidero nada que você está falando. É que eu também acho assim, é que aqui é muito longe, é muito difícil fazer tudo. Mas o que eu quero complementar, eu concordo com tudo que você falou. É que aqui a gente também tem uma cultura assim, para que você quer ser servidor público? Para ter estabilidade. Eu quero ganhar bem. Não é sobre dedicação, não é sobre uma vocação, não é uma responsabilidade. É uma vantagem própria de estabilidade. Então, assim, tem o privado, que é o mundo aí solto, que a gente sabe como que é, e a pessoa quer por quê? Uma fonte segura. Então, por isso que acaba se criando o corporativismo de melhoria de salário, de benefícios e gratificações, essas coisas. Então, é um problema realmente cultural e isso leva nesse contexto de não ter dedicação. A gente vê realmente, aqui inaugura, vou inaugurar o asfalto, você vai lá e inaugurou 10 metros. Vai falar, cadê o restante? Não, vai entregar até o final do ano. Mas por que você inaugurou então? Entendeu? E sem qualidade, né? Exato. E sem qualidade. Então, eu acho que só tem um jeito de reparar isso e modificar. É através da educação, é através, sabe, Alberto? Porque tem que mudar a mentalidade. Isso é uma coisa que é cultural deles. Porque uma coisa é a escolaridade, outra coisa é a cultura. Eu acho que a escolaridade está dentro ali das 4 paredes da escola. A cultura é toda uma sociedade que pensa igual e age igual e fomenta para que aquilo ali aconteça de forma igual. Não adianta, se cada um aqui no Brasil continuar olhando para o benefício próprio, para si próprio e não olhar nesse coletivo, nós não vamos avançar. Né? Ficamos falando de política, né, Su? Nada a A gente ver. ia falar de dorama, pô. Dorama. De Vincenzo. Rapaz, é muito. Você assistiu Vincenzo? Hã? Você assistiu Vincenzo? Não, Assiste. Eu vi É. que você tá viciado em Não, ele é muito legal. Ele sai lá da Itália, é um mafioso, bonito, assim, magrinho, todo James Bond coreano. Não, eu tô assistindo agora, como que fala? Itaewon Class, é um bairro lá de Seul. Taeyeon? Itaewon, Ah, é isso. Ó, Esse que eu tô você tá assistindo. falando coreano, né? Itaewon. Você já assistiu quantos doramas? Na minha. É porque, por exemplo, Rainha das Lágrimas, eu tava te explicando, né? sim. Só Rainha das Lágrimas eu já assisti 4 Acho que vezes. uma vez ou 2 vezes. Então já passou bastante, mas eu aprecio muito. E assim, tá de parabéns que eles não mudem, não percam o foco, porque eu acho que o sucesso deles é justamente isso, sabe? A beleza que eles conseguem transmitir uma mensagem sem agredir, sem ofender, é muito bonita, Eu sempre delicada. gostei muito da cultura oriental. Assim, todos os países que eu conheci, vou me gabar um pouco aqui agora, eu conheci 17 países, mas assim, dos que eu conheci, eu sempre falei que o que eu queria voltar era a China, porque eu achei que era pouco. Eu acho ainda que foi pouco que eu conheci. Os lugares que eu fui, embora foi muito interessante o tempo que eu fiquei lá. Mas eu tenho muita curiosidade com o Oriente, mas porque com a Ásia, né? Porque há nós somos ocidentais, né? Colonizados. Então é muito diferente, religiosamente, culturalmente, socialmente. Isso acho que é muito rico, porque se é algo que eu não conheço, passa a ser algo novo. E isso é uma informação que, somada ao que eu já tenho, vira uma terceira informação, né? É. E eu sempre achei isso muito legal. E por isso que eu também achei muito legal a conversa. Por isso que eu gosto de ver os doramas. E porque eu acho que é enriquecedor. Vou mandar até um beijo pra minha sogra, Dolores, que usa o meu Netflix lá para assistir dorama e sobe tudo. Mas eu acho muito enriquecedor isso. Se assistir de outros lugares, de outros países. Mas é que se eu vou assistir um seriado francês, é mais do mesmo. É um cara de ação, um drama. E você fala, pô. Espero que tem os filmes oriental, aquela série. Não, e porque, pô, a Torre Eiffel tá aí pra todo mundo já viu, né? É. Aí você vai pra Coreia, vai pra China, vai pro Japão. Você já fala, cara, que é isso? É. Que É mundo? outro E esse nível, negócio? outro jeito.
É muito legal, Muito né? mais interessante. Teve uma vez, Alberto, só para finalizar aqui, que eu falei para Catarina, é fácil. Se alguém te pergunta assim, na onde que criou o papel? Você fala China. Na onde que criou o lápis? China. Porque os chineses inventaram quase tudo. E os chineses reivindicam que eles são o pai e mãe de todos os orientais, entendeu? Eles reivindicam isso. Então, assim, mas falando da cultura oriental, é riquíssima mesmo. É riquíssima. A gente só tem a aprender com eles. Com certeza. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. E se existir essa possibilidade, nós gostaríamos de ir no Levantando a Capivara lá ver cozinhar a comida, Vai cobrar isso também. né? Exatamente. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, viu, Catarina? Essa é a sua agenda. Você vai, a hora que você souber que a mãe dele apareceu aqui, você Como é o fala, nome da senhora, sua mãe? Então, o nome coreano dela é Jin Suk Lee. Jin Suk Cheong, né? O primeiro nome seria como? Jin. Jin. Mas aí a maioria das pessoas conhece ela como Rita. 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 Aham. Então, dona Rita, a senhora não já está convidada, não vai escapar de nós para cozinhar as comidas mais típicas coreanas para nós, tá bem? Eu falei pra ela, ela falou, tá, me manda o link e tal. Ela até perguntou, você vai receber quanto pra ir? Ó, fala, mãe, não é bem assim, Você vê, a não. cultura coreana é diferente. Mãe, prometendo que você vai cozinhar pra eles. Né? Mas é isso aí. Até fala mesmo, pra ela ficar mais preocupada em cumprir, né? Exatamente. Fala, mãe, eu fui e fiz a promessa que você vai ter que cozinhar. E a gente tá confiando na seriedade com a palavra, do respeito, então ela vai cumprir, né? Com certeza. Então você Ela já coloca ela no débito, né? Mas vocês vão adorar ela. Super animada ela. Eu adorei. Aí, dona Rita, a senhora já tem uma fã aqui, né, A Catarina? Wanda, a escola inteira adorou ela. É, A escola bastante, né? Então tá bem. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Tá? professor, Muito bom. muito obrigado. Gostei muito do bate-papo. Acho que a gente pode falar mais vezes. Sim, sim. A gente pode falar de dorama numa próxima vez, o que a gente ia falar. Mas eu acho Alberto doido pra falar de Dora. Do Vincenzo. que do Vincenzo, vão assistir Vincenzo, é legal, Acho pô. que o Roberto só assistiu o Vicenzo. Nada, acho que eu gostei. Né? E aí, Fazendo Netflix. propaganda aí. E aí, mas muito legal. Eu assisti com a minha mãe, Vincenzo. Aí, ó. Ela Todo gostou. mundo gosta de Vincenzo. Você assistiu Rainha das Lágrimas? Não. Então assiste, que Então, você vai ver. Minha mãe me forçou a assistir Rainha das Lágrimas. olha, mas muito legal, bate-papo, seja bem-vindo em Cuiabá. Eu achei muito interessante, cara, de estar dando aula de coreano. Eu fiquei muito entusiasmado, achei muito bonito a Catarina tá fazendo coreano, porque acho que é enriquecedor isso, é pro mundo, pra vida, a gente aprende mais, sabe? E uma língua diferente, não tem como a gente não entrar naquela cultura, sabe? Absorver a cultura. Se a gente vai, mais ainda. Então, muito feliz de você estar aqui. Eu sou daqui, mas que o calor você se acostume também, né? Exato. Mas E quem que- sabe Só um tô dia. passando frio aqui. né? Pois é. Ainda você não Esse sentiu o nosso calor ainda, É né? daqui um mês. Em setembro. É Aí você setembro. vai lembrar da gente. E quem sabe, né, Alberto? A gente faz um Levantando a Capivara na Coreia e o professor Sam vai Nossa. nos apresentar Seul. Beleza. O Paletone tá doido pra ir, né? Na jornada, né? É? É, 2027. também. Quando? Esse ano? 2027. Aí, pronto. Dá vamos- tempo. Dá E é tempo. quando minha avó faz 100 anos. Aí minha mãe, ela tem que ir pra Coreia. Fechado. Levantando a Vai, Capivara em Seul, na Coreia. Mas tem que aprender coreano. A gente vai fazer em coreano. Nossa, Podcast em Vou coreano. levar a Catarina de tradutora. hein? Você vai me levar na mala, viu, Sam? Eu não sei se eu vou. Porque tem a questão do exército. Tem a questão do exército lá. Como tá com a baixa de população lá, Vão te tem chamar. tem a baixa do. Né? Desejo. Corta essa parte. Tem a parte dos soldados que estão em baixa também. E aí eles estão recrutando. Apareceu lá na Coreia, no aeroporto. Homem. Coreano. Coreano. cara. A idade era 30, se eu não me engano, era 30 anos o exército. Até 30 anos. Ah. Imagina, aqui 18 anos. Aí foi aumentando, 32, aí 34, 36, agora 38, aí daqui a pouco tá em 40.
Então, se eu for em 2027, talvez eu seja... Sam, mas a gente vai ter que cortar mesmo esse vídeo aí. Qual que é o risco deles te pegarem aqui? Mas, rapaz, eu até entendo, eu vi esse jeito. Não, mas é só se eu for pra Coreia, Ah, né? tá. Então tá tranquilo, então. Então você não vai. Aqui pra Cuiabá pra sequestrar. Legal, aqui. Sam. É, Então, aí na jornada eu não vou poder ir, né? tá bem. Em 2027. Então vamos mudar. Mas vamos com a dona Rita, então. Vamos levar ela. Isso aí, tá tranquilo. Então tá bom. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Muito legal. Tá. Sim, Seja muito bom. bem-vindo. Obrigada. Obrigado.